Olá, e aí, tudo bom? Vamos falar de uma planta, de uma flor que agrada quase todo mundo, ou que todo mundo tem uma história para contar, ou pelo menos se você não gosta, ela faz parte da sua vida, porque afinal de contas somos ocidentais e estamos numa espécie de cultura cristã, judaico-cristã, e todo mundo que é dessa cultura conhece bem essa planta, convive bem com essa planta, que é a Dona Rosa. Bom, Rosa, a gente tem muita coisa para falar sobre Rosa. E por que a gente vai entrar nela agora? A gente está na Caravana das Mulheres Plantas. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Palmira Margarida. Eu sou especialista em cheiros e emoções, PhD no assunto. E hoje eu vou trazer a Rosa para você de uma forma lúdica. Eu sei que dentro da aromaterapia clássica as pessoas falam, tem muitas questões sobre Rosa, do que ela trata. É, Dentro de simbologias também, mas aqui eu sempre trago as plantas de uma forma muito lúdica, muito simples, para que a gente possa viver essa planta e da forma mais simples que a gente puder, que é uma comunicação com essa planta. Bom, por que a rosa está vindo agora? Nós estamos no mês de abril, né? Estamos aí no meio do mês de abril. E depois é maio, todo mundo sabe disso. E esse calendário que a gente utiliza, ele é um calendário romano que ele foi criado em 753 a.C. por um romano chamado Rômulo. Foi ele que criou esse calendário que a gente tem hoje. Antigamente eram 10 meses, né? Na época que ele criou, depois passou para 12, mas enfim. Os meses de abril e maio, eles já existiam desde o primeiro calendário, esse que foi criado por Rômulo. E abril e maio é o grande mês das rosas. Na verdade, todas as flores, mas principalmente das rosas. E por que eu tô falando tudo isso? Porque provavelmente você já ouviu falar, ou você sabe, porque é algo inconsciente do inconsciente coletivo, que maio é o mês das noivas, maio é o mês das rosas, ou maio é o mês de Maria. Maria é da religião católica, mãe de Jesus. Por que isso? Primeiro, para a gente começar a falar de rosas, a gente precisa saber o porquê. Como uma boa historiadora, eu preciso saber o porquê de tudo. Abril, a derivação dele na linguística, da onde vem esse nome abril? Abril vem de aprilis ou aperiri, que significaria algo como abertura das flores. E de fato, é no mês de abril que, no continente europeu, as flores elas começam suavemente a sua abertura, até o seu desabrochar principal, que seria em maio. E maio deriva provavelmente também do latim do nome Maia, que era uma deusa grega, que era não, que ela continua sendo uma deusa grega. E a Maia, ela é uma dessas deusas do florescimento, da primavera. Ela é uma das Pleiades. As Pleiades são uma aglomeração estelar que fazem parte, é uma aglomeração estelar que faz parte da constelação de Touro. E Touro é o signo do mês de maio. E por que eu tô falando tudo isso? Porque naquela época, a gente tá falando de Império Romano, sociedade grega, as pessoas, a sociedade, elas dividiam o tempo de acordo com a natureza, do que eles viam na natureza. E o que eles viam na natureza entre abril e maio? O céu, ele estava mais possibilitado de ser visto, de ser visualizado. Por quê? Porque a temperatura ela começava a aumentar e o tempo a melhorar, começava o fim do inverno e aí o céu ficava mais lúcido, ficava menos enevoado, digamos assim. Eles conseguiam ver melhor o céu. E entre abril e maio, o que mais aparecia no céu ainda aparece, porque elas continuam lá, são as Pleiades, E cada uma das estrelas, das principais estrelas, porque uma aglomeração estelar é algo muito grande, mas cada uma dessas estrelas recebia um nome, que estava ligado a uma deusa, um arquétipo. E um desses arquétipos era a deusa Maia. E, é claro, logicamente, a constelação de Touro aparecendo, passando ali, então por isso que Touro também está dentro desse pacote, O signo de Touro aparece aí em maio. Mas não é exatamente porque é grego ou porque é romano, Quando a gente lê qualquer coisa sobre os meses e sobre as flores, a gente vai logo para esse lugar de que
era por causa dos gregos e dos romanos, mas na verdade, muito antes disso, na sociedade egípcia, já existiam deusas que eram também cultuadas em maio, e provavelmente os gregos, provavelmente não, a gente sabe disso, os gregos e os romanos vieram depois dos gregos, ainda beberam nessa fonte, nessa cultura, digamos, africana, né, egípcia ou do mundo árabe, né, melhor colocando do mundo árabe, eles beberam lá. Então vamos começar pelo início. Dia 14 de maio é uma das comemorações de Ísis, ou em egípcio é o Sete, que é a grande deusa dos egípcios. E aí, claro, é uma deusa pagã, e que depois ela vai sendo cultuada com outros nomes em Grécia e em Roma Antiga. A deusa Ísis, ela também foi sincretizada, apesar desse termo ser errado hoje em dia, mas ela foi sincretizada depois com Maria, né? A religião católica, as instituições religiosas pegam essa figura, esse arquétipo, e começam a fazer uma transformação na ideia de Maria, mãe de Jesus. Mas acontece que maio acaba ficando, depois das instituições religiosas, né, abafarem o paganismo, pegarem todas as simbologias possíveis do paganismo, maio acaba sendo um mês muito feminino, porque maio já era de algumas deusas pagãs da mitologia grega e da mitologia romana, e também era onde havia várias comemorações, o momento em que havia várias comemorações para Ísis, lá no Egito Antigo. Então maio já começa a se configurar como um mês, falando dentro do paganismo, muito feminino, com muitas comemorações femininas. Isso é uma coisa. Segundo, finalzinho de abril para maio, como eu já falei, começa a temperatura a aumentar. E, logicamente, a primavera começar, assim, a vir sutilmente, as flores abrirem. E aí essa era uma ótima época para festividades, entre eles o casamento. Por quê? Porque era possível casar nesse momento. Tinha flores, havia flores, havia possibilidade de celebrações fora de um local, porque as celebrações eram muito ao ar livre, de casamento. Então os casamentos eles aconteciam muito nessa época. Para além disso, a instituição religiosa colocou como o grande mês de Maria, maio, justamente por causa dessas festas pagãs. Então, maio se tornou o mês de Maria, comercialmente se tornou o mês das mães, porque fazia sentido ser no mês de Maria, mãe de Jesus, e também o mês das noivas. Então, são muitas celebrações femininas em um mês só. Então, maio é um mês muito feminino. Mas aonde entram as rosas nisso? As rosas, já de muito tempo, inclusive desde o Egito Antigo, elas são utilizadas como uma simbologia do sagrado feminino, do que é sagrado dentro do que é feminino, né? Elas eram usadas para cultuar Ísis, elas eram utilizadas para cultuar Afrodite, elas já foram utilizadas e elas são utilizadas para culto de Maria, culto do Rosário. Existiam comemorações antigas, festividades das rosas, por exemplo, dia 23 de maio, em Roma Antiga, tinha a festividade do Rosário, que era uma festividade com rosas para agraciar as deusas da primavera, né? Maia, Flora. Então as rosas sempre tiveram uma simbologia muito grande, espiritual, de amor, de perdão, de confiança, de fé, de nutrição da fé, de nutrição do amor, de nutrição da confiança. E da onde que vem isso no feminino? Isso tem uma ligação muito forte com o feminino. Não dessa questão, né, de submissão, de que a mulher ela que sempre tem que fazer o papel, que é a que perdoa, é a que ouve, né? Mas de um lugar muito maior do que isso, né? Em vez da gente ver assim, nesse lugar da submissão, a gente entender que é o feminino que é a pedra de toque da esperança,
da confiança, da criatividade, da coragem, né? O que é amor? Amor é coragem, é agir com o coração. Amor é você ir além do seu medo. E isso está ligado às mulheres, muitas mulheres, às deusas antigas, né? Os arquétipos das guerreiras, das mulheres que faziam, e também da nutrição, da que nutre, da que tem um outro olhar, uma outra forma de falar sobre amor, é também a da que gera, né? Então as rosas, elas estiveram e ainda estão muito ligadas a esse universo feminino que você conseguir vencer uma batalha, vencer uma guerra pelo o amor, pelo florescimento, pelo desabrochar, pelo renascimento do espírito. As rosas também têm uma simbologia muito grande dentro da alquimia antiga. Algumas delas, algumas cores são utilizadas dentro da alquimia antiga para demarcar algumas fases muito importantes alquímicas. E claro que também isso tudo bebeu na fonte do mundo árabe, né? Então, maio é um mês, né? Final do meio de abril até maio é um momento em que nós cultuamos a energia da rosa, historicamente, na maioria das sociedades. É o momento da rosa, é o momento do perdão, é o momento do amor, é o momento da confiança, é o momento da coragem, é o momento da paciência. E faz muito sentido a gente trazer ela agora nesse momento. É um momento em que todos nós estamos passando por muita provação de paciência, de ter coragem, de ter fé, de ter confiança. E as rosas trazem isso tudo nesse momento. Então nós vamos trabalhar a rosa nos principais pilares dela. E esses pilares, eles vêm de acordo com as cores delas. E eu vou trazer agora um pouco, vou falar sobre as cores delas, o que cada cor significa. E também muitas pessoas me perguntam sobre as espécies e os tipos de rosa, se tem diferença energética. Vou falar sobre isso no próximo vídeo. Mas o que você precisa fazer agora é procurar dentro da sua casa o que você tem de rosa. Você tem roseira, você tem chá de rosa, você tem um incenso de rosa, mesmo que sintético, você tem a essência, mesmo que sintética, tudo serve, porque a gente não vai gourmetizar um trabalho que é para ser simples e lúdico. Então, o grande desafio agora é você procurar algo dentro da sua casa que seja de rosa. Pode ser até uma imagem, um quadro que tem rosa. Se você não tiver nada, não tem problema, porque a rosa já está dentro do seu coração. Dentro da perfumaria, dentro da perfumaria antiga, a rosa, ela é a principal nota média, né? Dentro da perfumaria a gente tem as notas altas, baixas e médias. Ela é a principal nota média, que é chamada nota perfeita do coração. Então, por isso que um dos grandes símbolos do perdão e do renascimento é uma rosa aberta no coração. Ela é muito ligada a Maria, né? A gente tem várias Nossas Senhoras que são simbolizadas por rosas, que carregam rosas. Nossa Senhora de Fátima, muito ligada à rosa branca. Nossa Senhora da Rosa Mística, Nossa Senhora das Graças, todas elas, né? Inclusive outras santas, Santa Teresa, Santa Teresinha, elas carregam rosas porque a rosa é o grande símbolo alquímico, na verdade, do renascimento, do amor, do perdão. E perdoar não é ser submisso, né? Amar não é ser submissa, é muito pelo contrário, é um ato de coragem você perdoar uma situação, perdoar alguém, para poder seguir livre, para poder seguir liberto, para poder seguir leve e fazer o renascimento da sua vida. A gente só consegue renascer quando a gente perdoa, quando a gente deixa as nossas bagagens de ódio, de rancor, de inveja, de mágoa, de tristeza, para lá e segue o nosso caminho. Então, perdoar é um ato de coragem, ter confiança no meio do caos é um ato de coragem, tudo isso vem do amor e é simbolizado pela rosa. Então, eu te convido nos próximos dias fazer essa viagem junto comigo com as rosas, e no próximo vídeo eu vou falar sobre as cores das rosas e as espécies. Que a rosa te acompanhe, ela está muito próxima de nós agora. Veja qual tipo de simbologia dentro da história, dentro da sua história de vida, você consegue melhor associar as rosas. Uma Nossa Senhora, ou uma carta de tarô, para quem joga tarô. O que você consegue associar
Ou se você não associa nada, simplesmente sinta essa energia maravilhosa, que é uma energia leve, uma energia de amor, uma energia de acolhimento e de muita alegria também, porque a rosa ela não é triste, ela é super alegre. Então, um abraço, até o nosso próximo vídeo aqui.